quero falar hoje sobre uma fé posicionada que libera provisão. Mas, antes da introdução, passar algo para você aqui, para que a nossa mente, o nosso coração se abra, né, para aquilo que o Senhor tem de semente divina para falar com a gente. Olha só, a provisão de Deus, ela não é liberada na passividade. A provisão de Deus, queridos, ela é liberada quando ela encontra uma fé que se posiciona e obedece. Então nós vamos falar muito sobre isso hoje. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus, ele demonstra que continua sendo Jeová Jireh, aquele Deus que provê. Mas presta atenção, isso na maioria esmagadora das vezes é quando nós fazemos a nossa parte. Amém? Quando nós fazemos a nossa parte, ele entra com provisão e a gente vai falar muito sobre isso. Então, uma definição bem resumida do que é, né, provisão à luz da Bíblia. Provisão é a manifestação do cuidado de Deus, suprindo tudo o que precisamos para cumprir a sua vontade no tempo certo. Amém? Ou seja, provisão é tudo aquilo que Deus proporciona para os seus filhos, para o seu povo, né, para que cumpram os propósitos divinos na sua vida. Agora, preste atenção nisso. Provisão não se limita apenas a dinheiro e a bens materiais. Muitas vezes, quando nós falamos sobre isso, é quase que automático. A mente e o coração vai para esse viés de finanças, de dinheiro ou bens. Na verdade, quando a gente fala de provisão de Deus, isso inclui tudo. Sustento físico, direção, proteção, sabedoria, força espiritual, graça, é óbvio, suprimento material também, mas é tudo aquilo que é necessário para que eu e você possamos viver a vontade soberana dele para a nossa vida. Amém? Isso é provisão. Então, queridos, quando consideramos o fator fé, a gente aprende, né, e eu quero te convidar a aprendermos muito sobre isso hoje, que a provisão não é apenas aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Provisão é aquilo que Deus libera. Presta atenção nisso, quando caminhamos em fé e em obediência à sua palavra. Amém? Né, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Isso aqui é apenas um anti-introdução, para que você possa entender aí o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nesse lugar agora. Amém? Antes de ler o texto, eu queria que você abrisse comigo aí Filipenses capítulo 4. Eu queria orar com você. Vamos orar? Amém? Você pode orar por você, por essa pessoa que está aí do seu lado, amém? Declarando a presença de Deus, o governo do Espírito Santo sobre a sua mente, o seu coração, amém? No nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui como teus filhos, tua igreja, e como é bom nos reunirmos na tua presença, Senhor. Ó Deus, e aqui agora estamos nós diante da tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito Santo tenha toda liberdade para tornar cativo a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, que os nossos corações se tornem terras férteis neste lugar, onde a tua palavra vai ser semeada e ela vai nascer, florescer e produzir frutos que vão abençoar a nossa existência e glorificar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Filipenses capítulo 4, eu quero ler apenas o verso 19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Você crê nessa palavra? Amém? Então, queridos, eu quero, com base nesse texto e outros que nós vamos usar aqui no decorrer da nossa fala,
né, compartilhar essa palavra que tem queimado no meu coração sobre fé posicionada, libera provisão. Amém? Olha só, nós estamos vivendo dias em que muitos querem provisão, mas sem prática. Acompanhe-se comigo. Muitos querem milagre, mas sem cooperação com Deus, sem movimento. Muitos estão querendo ver, ansiosos, sabe, profundamente desejosos, estão querendo ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, porém, sem obediência. E quando nós olhamos, queridos, para a Bíblia, a gente vai entender que toda fé, ela produz ação, ela produz movimento, ela produz cooperação, ela produz obediência a Deus. Amém? Deus não responde simplesmente à necessidade que existe na sua vida. Nós temos falado muito sobre isso e hoje eu quero agregar algo a mais aqui. Deus não responde à necessidade que existe na nossa vida e nem às nossas emoções. Entende? Deus não vai agir porque estamos precisando simplesmente, ou porque nos emocionamos vendo aquela necessidade, aquela escassez, e muitas vezes choramos, lamentamos, e tem gente que dá até birra diante de Deus. Por que o Senhor não me dá? Sabe aquela criança que quer muito uma coisa e você não pode dar ou não quer dar, porque se você der, vai dar ruim. Muitas vezes nós agimos assim, a gente se emociona e até em birra com Deus, mas Deus não age, Deus não responde a nada disso. Na verdade, Ele responde a uma fé que se posiciona em obediência a Ele e à sua palavra. É muito interessante quando você vai ler e olhar para a Bíblia, olhando essa questão de provisão, de suprimento divino, você vai perceber que quase sempre provisão está escondida atrás de um passo de obediência. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, né, com mais clareza disso. Na maioria das vezes, a intervenção de Deus vem depois de um ato de obediência, uma ação, um movimento que a pessoa, que o filho faz a Deus, a seu pai. Queridos, isso é a fé bíblica, sabia? A fé bíblica não é apenas acreditar mentalmente. A fé bíblica nos leva a agir, confiando que Deus já tem o resultado, que Deus já fez tudo. Entende? Que Deus já está com tudo pronto para apenas trazer à existência, fazer materializar na nossa vida. Amém? Mas veja isso comigo, imagine, talvez alguns agora não vão nem saber o que eu estou dizendo. Imagina alguém com muita sede diante de um poço, de uma cisterna. E ali naquela cisterna já tem todos os utensílios para tirar a água. Tá, a corda com o balde. A pessoa está com muita sede, mas ela não tem uma atitude de pegar aquela corda, aquele balde, descer, encher e trazer para que ele possa beber da água. A água está disponível? Está. Mas precisa de uma ação, de uma atitude. Entende? Assim, queridos, é a provisão de Deus. Ela só se manifesta quando existe movimento, quando há cooperação, quando eu e você entendemos o que cabe a nós fazermos e decidimos, eu vou fazer. Aí a provisão vem. Uma pessoa nesse contexto talvez morra de sede, com o poço, a corda e o balde, tudo pronto. Mas não vai saciar a sua sede. Entende? E é muito importante a gente entender que a dinâmica do reino de Deus é assim. Eu sei, irmãos, que tem um evangelho sendo pregado por aí hoje, que passa uma ideia de que você não precisa fazer nada. Não é isso? Deixa eu te dizer, você não precisa fazer nada para ser salvo. A salvação, a Bíblia diz que é de graça, pela fé. Mas viver uma vida abundante, aquela que Jesus disse que veio trazer para nós, conquistar promessas, irmão, aí o assunto é outra coisa, entende? A dinâmica do Evangelho é outra coisa.
entende? Se não tiver uma fé prática, e nesse caso aqui uma fé que se posiciona, esquece provisão, irmão, esquece. Talvez você vai viver a vida toda sem experimentar a abundância naquilo que Jesus diz. No final você vai ser salvo, porque isso não vai interferir na sua salvação. Salvação, creu em Jesus, entregou o coração para ele, está salvo. Quantos creem nisso? Agora eu estou falando de abundância, de atrair a presença de Deus, o toque de Deus para a sua vida, para a sua existência o tempo todo. Entende? E o nosso foco hoje é exatamente isso, a fé que pratica, libera provisão. Amém? E aqui entra o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, versículo 19. É um texto muito conhecido. E quantas vezes todos nós, ao ler essa palavra, cremos nela, sim ou não? Você crê que Deus pode suprir as suas necessidades? Todas elas? A gente crê nisso, porque é a palavra de Deus, irmãos, é óbvio. Agora, é muito importante, quando a gente ler um versículo isolado desse, a gente considerar, para termos um entendimento mais amplo, o contexto dele. E eu quero te levar a pensar, porque isso é muito precioso, né? E vai nos trazer a verdade do fato, ou dos fatos que nós lemos no versículo 19. Presta atenção nisso. No contexto de Filipenses 4,13, você vai ver que Paulo ele está escrevendo à igreja de Filipenses. E ele não está falando a uma classe de pessoas ou a uma igreja que tinha uma vida acomodada, uma vida egoísta. Na verdade, ele estava se dirigindo a uma igreja que havia demonstrado um alto nível de generosidade e compromisso com a palavra de Deus, com a obra de Deus, em um momento em que eles se juntaram, todos os filipenses, a igreja em Filipe, e contribuíram de uma forma, irmãos, sabe, maravilhosa para o sustento do ministério de Paulo. Se você voltar a partir do versículo 10, você vai ver que é exatamente isso que Paulo está dizendo a eles. Paulo conta toda a história de como eles foram, sabe, firmes, como eles se doaram para sustentar o ministério do apóstolo, levantar recursos para que Paulo pudesse dar continuidade à pregação do evangelho, né, levando a mensagem. E depois dele falar sobre tudo isto, é que ele libera a palavra do versículo 19. Entende? Então seria como se Paulo tivesse falado assim, ó, porque vocês fizeram isso, isso e isso, não importando o momento difícil, a escassez, mas vocês creram, vocês interagiram, vocês se doaram, e por causa disso, Deus irá suprir em Cristo Jesus todas as necessidades de vocês. Percebe? Então, esse texto, como muitos outros, que muitas vezes nós nos apegamos neles, não se trata de uma promessa jogada ao vento, que nós vamos ter o suprimento de tudo em Cristo, sem fazer nada, só porque a gente leu esse versículo 19 de Filipenses 4, não é por aí. Essa palavra, ela vem acompanhada de uma causa, e a causa foi exatamente esse comportamento de interação dessa igreja com Deus, o seu reino e a sua obra, e o seu apóstolo Paulo. Quantos estão entendendo? Então, queridos, a promessa, entende? Não é aqui que Deus vai atender todos os desejos, algo que a gente precisa entender também. Mas a promessa é que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Entende? Agora, dentro desse contexto, né, é que Deus vai fazer isso. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é isso. Deus tem suprimento, mas Ele espera de mim e de você cooperação. Ele espera movimento, Ele espera obediência, Ele espera uma fé prática diante das nossas necessidades, em relação à palavra, tudo aquilo que nós já entendemos, aprendemos e que Deus conta e espera da gente. Quantos estão comigo aqui? Amém?
E ainda dentro disso, queridos, uma fé prática. Nos últimos dias nós temos falado muito sobre essa questão, usando Tiago capítulo 2, versículo 17, quando Tiago diz que uma fé sem obras, ela é morta, ela é inoperante. Entende? Nós, irmãos, a gente precisa voltar a falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais essa verdade, esse entendimento vai ganhando força no nosso coração. Fé não é teoria. Fé não é, sabe, simplesmente uma confissão de lábios que você faz. Fé é movimento. Muitos estão confundindo fé com sentimento. Entende? Olha só o que Tiago diz, que a fé sem obras, ela é morta. E quando você vai ver o original dessa palavra obras, presta atenção, é aquilo que você entendeu que precisa fazer, é aquilo que você se comprometeu a fazer. Então, quando você entende que precisa fazer algo e você se compromete com aquilo, em fé, aí a sua fé é uma fé viva, não morta, como ele diz que é aquela que não tem obra, interação. Amém? Então é por isso que nós podemos afirmar que fé nunca pode ser acompanhada de passividade. Tem que ter confiança ativa em Deus, convicção, sabe, produzida na certeza de quem Deus é. Quando você olha para Deus, Deus é Deus na minha vida, e porque Ele é Deus, Ele fará todas as coisas, Ele virá, Ele vai me socorrer, Ele vai se manifestar. Então isso significa, queridos, que fé não é apenas acreditar que Deus pode. Presta atenção nisso, fé é agir, porque eu acredito que Ele fará. Percebe que tem uma diferença? Você pode acreditar que Deus pode, mas comece a acreditar que Ele fará. Entende? Ele fará, porque Ele é Deus. Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o quê? Que a fé, presta atenção nisso, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não está vendo, mas você já tem convicção. Firme fundamento é isso, é certeza. Deus fará. Eu não creio que Deus pode, Ele fará. Entende? É interessante que quando você vai ler todo o capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar ali, queridos, o escritor mostrando, falando de homens e mulheres que tinham fé, mas não uma fé passiva, uma fé acompanhada de atitudes. Por exemplo, você vai ver ele citando Noé. Ele fala de Noé. E aí quando você lembra da história, Noé, ele não só ouviu uma palavra de Deus, Deus chega para ele, libera uma palavra, no momento aquilo parecia loucura, talvez no primeiro instante até para ele mesmo, mas ele creu na palavra e começou a construir uma arca. Mais de 100 anos depois, a chuva veio, no momento em que não chovia na terra, percebe? Mas ele não foi passivo, ele começou a trabalhar. Ele fala também de Abraão, quando Deus chega para Abraão e lhe faz uma promessa e diz para ele, sai do meio da sua parentela, ele não ficou lá moscando, perdendo uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano. O que Abraão fez? Arrumou as trouxas dele e saiu, foi embora, pé na estrada. Entende? Olha só, não sabia nem para onde ia, mas ele começou a andar. Deus, eu não sei para onde que o Senhor está me levando, mas eu sei que o Senhor está me levando para algum lugar, então vamos embora. Entende? Foi assim que Abraão fez, queridos, uma fé acompanhada de atitude. O escritor de Hebreus cita Moisés, e eu acho muito importante porque ele fala de um momento crucial na vida de Moisés. Ele cita aqui o momento em que Moisés, entre todos os que ele fala, eu quero destacar esse, estava no Egito, como príncipe do Egito, e naquele momento ele descobre que era judeu. E aí a Bíblia vai dizer, queridos, que ele recusou,
Ele rejeitou no seu coração tudo que o Egito poderia oferecer para ele. Ele enfrentou todas as circunstâncias para não negar aquela convicção, sabe, aquela certeza, aquela verdade encontrada acerca da identidade dele. Ele enfrentou tudo aquilo. Ele fala também de Josué, que guiando Israel para conquistar Jericó, por exemplo, marchou, sem perspectiva, obedeceu, fez o que Deus tinha pedido, e de repente as muralhas caem. E ele fala sobre vários outros exemplos que eu não vou destacar aqui, mas que todos eles têm algo em comum. Antes de ver, eles praticaram. Antes de ver, eles se posicionaram. Antes de ver, eles entraram em ação ativa, cooperando com Deus, para que os milagres, a provisão, a providência de Deus acontecesse. Quando a gente encontra com verdade como essa, de uma fé em movimento, uma fé que pratica, a gente olha, queridos, para o nosso contexto hoje, o que a gente vê? Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o contrário disso. Por exemplo, hoje há pessoas que estão pedindo portas de emprego, oportunidades para serem abertas na sua frente, mas não entregam um currículo, não faz um curso, não se profissionaliza em nada. Não é verdade? Entende? Não faz nada. E está aqui pedindo portas abertas, pedindo crescimento, pedindo isso. Um monte de crente querendo se mover nos dons espirituais, querendo crescimento espiritual, querendo isso, querendo aquilo outro, mas de repente você vai conversar com eles, não tem devocional com Deus. Tem 15 Bíblias no celular, mas não abre nenhuma para ler, não lê Bíblia, não ora, não jejuma, não faz nada, e quer crescimento espiritual. Como vai crescer? Não jejuma. Percebe, irmãos? Prefere rede social o dia todo do que Bíblia, oração. Mas quer crescer espiritualmente. Sabe quando um cristão vai crescer assim? Nunca. Se não tiver interação com Deus, se não obedecer a Deus, se não for uma fé que coopera, não tem provisão. Quantas pessoas no nosso meio hoje querem viver uma vida com colheita farta em todas as áreas, mas estão plantando? Não. Eu gosto de mexer nisso, irmãos, porque os casamentos estão em crise, sabia? Inclusive tem jantar de casais, viu? Vai ser bênção. Irmãos, o que tem de casamento, irmão, à beira do caos, eu estou falando de casamento cristãos, é por isso, eu não sei se você sabe, mas o índice de divórcio cristão está uma coisa assustadora. Mas aí quando você vai olhar, o esposo está lá, esperando que a esposa seja a melhor mulher do mundo, a mulher de Provérbios 31. Mas o indivíduo é o pior homem da terra. Não honra a mulher em nada. Entende? Não ama, não respeita, não considera. É o pior marido da face da terra, mas quer uma melhor esposa do universo. E muitas vezes do outro lado é a mesma história. Quer o melhor homem, mas é a pior esposa que alguém poderia conhecer na face da terra. Irmãos, como que vai dar certo um negócio desse? Ninguém está plantando, ninguém está cooperando, ninguém está colocando os princípios de Deus, sabe, na prática no casamento. Irmãos, é muita chance de dar ruim. Consegue entender? E é esse o contexto que a gente está vivendo. E é muito interessante que se você falar em qualquer uma dessas áreas, você vai ver que são pessoas que creem em Deus, acreditam em Filipenses 4,13, mas estão vivendo anos e anos e não vão ter as suas necessidades supridas. Por quê? Não tem interação, não tem obediência, entende? Não está fazendo nada para que aquilo realmente aconteça de fato nas suas vidas. Então, quando a gente fala de uma fé que pratica, que não é uma fé teórica, que é uma fé que se envolve, ou que leva a pessoa a se envolver com Deus, nós estamos falando, queridos, de uma fé que leva a pessoa a entender
Presta atenção nisso aqui. O impossível é com Ele. O impossível Ele faz. Agora, o homem precisa aprender a obedecer e fazer o possível. Entende? O problema é que, na maioria das vezes, quando nós não temos essa fé, a gente não faz o que tem que fazer. E a gente quer que Deus resolva tudo. Não vai. Lembra que em uma das minhas ministrações eu disse que, na maioria das vezes, o quadro que nós estamos vendo hoje é esse aqui, ó. A gente recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, Ele fala com a gente, e hoje o cenário é esse, está a gente daqui, esperando Deus fazer, e Deus de lá, esperando a gente fazer. Só que a vez de ação é nossa. Ele já liberou a palavra. Agora somos nós que temos que interagir. Entende? Para que Ele possa entrar com a parte dEle e vir com a provisão necessária. Quantos estão entendendo? Amém? Então, que tipo de fé você tem? É uma fé prática ou é teórica? Eu queria que você fizesse essa pergunta para você agora. Sabe? É uma fé que te leva de verdade a interagir com Deus? Ou é aquela fé que muitas vezes você lê, não, eu creio, Deus vai suprir, mas logo, uma hora depois, ou talvez menos do que isso, não tem uma atitude que condiz com aquilo que você acabou de ler e falar. Entende? Ou é essa fé que caminha o tempo todo debaixo da palavra de Deus. Obediência, sabe, uma fé ativa, que não abre mão de viver a palavra. Que tipo de fé nós temos? Pergunta importante para ser respondida. A segunda coisa que eu queria conversar com você dentro disso hoje, fé posicionada libera provisão. É um aprendizado, queridos, que eu acredito que nós precisamos aprender ele. E Deus nos dá a chance hoje. Sabe, ele é muito necessário. Qual que é esse aprendizado? A provisão, ela está escondida na obediência. E para isso eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. Quero usar um exemplo aqui, onde nós vamos aprender sobre isso. 1 Reis 17. Se você encontrou, diga amém. 1 Reis 17, eu queria ler com você a partir do verso 8. Eu quero ler o texto todo, porque depois eu só quero fazer alguns cata aqui, porque ele é muito explicativo, é uma mensagem muito clara. 1 Reis 17, verso 8, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Verso 15. A viúva foi e fez segundo, ou seja, fez igual a palavra de Elias. Assim, comeram ela
Comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém? Queridos, olha só. Como eu disse sobre a questão da importância de entendermos o contexto, isso é uma passagem maravilhosa, não é, irmãos? Que mensagem é essa? Quantas vezes eu e você já ouvimos ministrações extraordinárias sobre isso? Agora, vamos pensar no contexto disso aqui, porque ele é muito importante para esse entendimento nosso hoje. Quando você lê os versículos anteriores, os capítulos anteriores, você vai ver que Israel vivia um período de profunda apostasia sobre o governo de Acabe e da sua famosa esposa Jezabel. A idolatria havia se espalhado pela nação. E no meio disso, desse contexto devastador, de agonia, de tristeza, Deus levanta Elias para anunciar um período de seca, como juízo sobre aquele povo. Foi quando ele orou, não vai chover mais a partir de hoje, e acabou. Você conhece a história? Já pensou, irmãos? Que poder, hein? Não vai chover mais a partir de hoje e pronto. E após declarar isso, que não haveria mais chuva, Deus chega para Elias, queridos, e dá a ele uma direção, porque Deus iria cuidar do seu filho, do seu profeta. Deus envia Elias para ficar nas margens do riacho de Querite. E ali nos versículos anteriores, aqui do capítulo 17, você vai ver que os corvos traziam alimento diariamente, de manhã e à tarde para Elias. Já não tinha mais comida, sem chuva, mas todos os dias, 2 vezes por dia, os corvos estavam lá, levando água e alimento. Irmãos, e olha isso, não era qualquer alimento, era bifão, irmãos, era carne. Eu acho isso interessante, não sei aonde esses corvos arrumavam, mas levava era bifão para Elias, 2 vezes por dia. E isso, irmãos, ficou por um tempo, mas chegou um momento em que o riacho secou. O riacho de Querite, devido à falta de chuva, também seca. E isso aqui já nos traz uma lição extraordinária, presta atenção nisso. O riacho era um lugar de provisão da parte de Deus para Elias, sim ou não? Agora, o que que isso nos mostra quando ele seca? Que até mesmo os lugares onde Deus nos provê, ou nos concede para nos sustentar, pode ter prazo de validade. Entende? Pode ser por um período, por um tempo apenas. E muitas vezes, quando Ele nos proporciona algo assim, a gente tem a insanidade de achar que vai durar a vida toda. Muitas vezes não vai, é só por um período. Mas junto com isso é importante entender também, que quando uma estação termina, Deus já tem outra preparada para a vida daquele que crê e obedece. A gente vê isso na vida de Elias. Nesse cenário, o riacho seco, agora Deus chega para Elias com outro lugar pronto, onde ele seria sustentado. Deus chega para Elias e o envia a Sarepta, no texto que nós lemos, a uma cidade estrangeira, onde ele agora não seria mais sustentado pelo riacho e pelos corvos, mas ele seria cuidado, queridos, por uma viúva. Uma viúva seria usada para cuidar do profeta. Deus já tinha tudo pronto. O resultado já estava definido. E aqui, irmãos, a primeira lição que a gente aprende nesse texto é que Deus trabalha mesmo em tempos de escassez a nosso favor. Amém? Essa viúva, ela estava vivendo, queridos, um dos piores momentos da sua vida. Você consegue imaginar essa cena que nós lemos? Elias chegando naquela cidade, a Bíblia diz, como nós lemos, ele se aproxima do portão de entrada, e lá está essa mulher, catando gravetos, lenha, para que, como o texto diz, fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Irmãos, ela só tinha um punhado de farinha. Quando a gente pensa em punhado, logo você pensa numa mão cheia, né? Talvez ela tinha mais do que isso.
eu logo penso numa mão cheia de farinha. A Bíblia diz que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite em um jarro. E o plano daquela mulher já estava todo traçado. Ela estava pegando lenha para preparar a última refeição para ela e para o seu filho. E depois disso, já estava certo, nós vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Ela vai vir, que não tem mais comida. Acabou, zerou tudo. Então, humanamente falando, não havia mais nenhuma perspectiva para aquela viúva. Nenhuma. Concorda comigo? Irmãos, era fato, humanamente falando, já estava decretado, era fato. Ela ia comer a última refeição e iria morrer junto com o seu filho. Mas aqui, irmãos, entra algo extraordinário. Deus, Ele costuma agir exatamente, justamente, onde os recursos humanos terminam. Ai, como Ele gosta de intervir nessas causas, como Ele gosta de vir e interagir com a gente quando a gente acha que acabou, que não tem mais jeito, quando a gente acha que tudo parece insuficiente. Ele, irmãos, Ele gosta de chegar e apresentar como Deus, como aquele que é suficiente para mim e para você. Sabe, um dos nossos problemas é que nesses contextos que nós vivemos, igual a este que essa viúva vivia aqui, ou experimentou, na maioria das vezes nós olhamos apenas para aquilo que falta, enquanto Deus olha para aquilo que ainda existe. Entende, irmãos? Há uma grande diferença. A gente está olhando no que falta, Ele está olhando para aquilo que ainda existe. A viúva enxergava o fim, mas Deus, na verdade, estava ali trazendo com clareza o começo, um novo recomeço, que começaria com um grande milagre na vida dela. Então, eu quero compartilhar com você essa lição. A nossa escassez, ela não limita a capacidade de Deus em agir nas nossas vidas. Agora, o que nós precisamos entender? Provisão vem depois da prática, da obediência. É o que nós aprendemos com essa viúva. Consegue ver isso no texto? Que ela demonstrou uma fé verdadeira, que se manifestou em obediência. Consegue lembrar da história? Vamos lá fazer os apanhados agora, ou mais alguns. Nesse contexto, irmãos, Elias chega e encontra essa mulher vivendo esse quadro, esse dilema. Pede água, logo depois muda de ideia, traga também alguma coisa para comer, e aí ela despeja sobre o profeta toda a situação que ela estava vivendo. Irmãos, e no versículo 13, Elias vira para ela, ele não rebateu o quadro dela, ele entendeu, ele ouviu com essência, que é uma das nossas dificuldades hoje, a gente não ouve ninguém com essência, nem Deus. Ele ouviu na essência, ele parou, ele tirou o olho do celular para ouvir aquela mulher, né? Muitas vezes a gente está aqui, Deus está falando, você está no celular, você está no Instagram. Elias tirou tudo, ele ficou ali ouvindo aquela mulher, ouviu aquela mulher na essência. E depois disso ele vira para ela e diz assim, olha, vá e faça o que você disse. Tipo, faça o que você falou que vai fazer. Mas primeiro, pega um pouquinho dessa farinha que você tem, desse punhadinho de farinha que você tem, um pouquinho desse azeite que ainda te resta, faz um pãozinho para mim. Não foi isso a palavra de Elias? Irmãos, eu fico imaginando aqui se isso acontecesse no nosso contexto de hoje. Você já parou para pensar? O tanto de gente tirando foto de Elias, publicando no Instagram, chamando ele de falso profeta, usurpador de viúva, abusador de viúva, aproveitador de vulnerável. Pensa, irmão, se não era isso. Irmãos, era questão de minutos, Elias estava sendo cancelado em todas as redes sociais. Sim ou não? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não acredite em tudo que você vê nas redes sociais, na internet.
Entende? Porque se isso acontecesse com Elias hoje, talvez eu e você seria um dos canceladores. Entraríamos lá e que absurdo! E cancelaria Elias também. Não é verdade? E o fuxico gospel, irmão? O que daria nessas páginas do diabo? Gospel nada, é do Satanás essas páginas. Imagina isso, irmão, se isso aqui acontecesse hoje, num grande centro como Goiânia. Percebe isso? Vai lá e faz igualzinho você quer, mas antes, faz um pãozinho para mim. Quando você pensa em pãozinho, é lógico, o diminutivo já diz um pãozinho pequeno. Segura isso aí, que isso aqui tem uma verdade de Deus nessa questão do pãozinho. Mas preste atenção nisso, a viúva, ela tinha todas as razões para recusar, refutar, contrapor Elias, sim ou não? Ela poderia ter feito isso. Porque, na verdade, ali, queridos, catando graveto, lenha, ela estava pensando naquilo que seria a última refeição do filho. Ela não estava nem pensando na sobrevivência dele, porque não ia sobreviver, ia morrer. Imagina uma mãe vivendo esse contexto. Eu vou fazer a última comida para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. E chega um profeta e dá uma direção dessa. Vai e faz o que você diz que vai fazer, ou seja, aqui, a sua parte, vai lá, não desiste de fazer ela não, mas primeiro, deixa eu colocar algo aqui, faz um pãozinho para mim. Irmãos, eu não sei como, mas aqui brotou uma fé no coração dessa mulher, que a levou a ir e a obedecer. É óbvio que logo depois dessa palavra, veio a promessa, né? E qual foi a promessa? O azeite, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. Quando ela viu essa palavra, a promessa, irmãos, essa mulher, ela teve um discernimento extraordinário. Logo ela ligou a promessa ao pedido. Vai e faça um pãozinho para mim. E logo depois veio a promessa. Então ela disse, espera aí, então eu vou correr e fazer o pãozinho para esse profeta. Consegue entender? Foi lá e fez, entendeu. Ela não só ouviu, ela creu na promessa, ela decidiu, obedecer, ela agiu antes de ver o milagre, antes de querer o milagre. Ela poderia ser o folgado. Então, ora aqui, aumenta esse negócio aqui que eu vou fazer um pãozão para você. Mas ela não fez nada disso, irmãos. Entende? Muitas vezes a gente não é assim com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Não. Deus está esperando um agir seu, para o milagre acontecer. É o que aconteceu com ela. Estava vivendo uma escassez extrema. Pouca farinha, pouco azeite, expectativa de morte. Faça primeiro para mim um pãozinho. Foi a palavra de Deus para ela. Humanamente, aquilo era sem sentido. Talvez para nós hoje, irmãos, sem ter um compartilhamento desse, a gente continua achando que foi algo sem sentido, mas presta atenção nisso. O céu trabalha por princípios espirituais. Deus age por princípios espirituais, eternos. É por isso que nós afirmamos que Ele não age porque você precisa, porque as suas emoções estão abaladas. Porque você tem necessidade, Ele não age por isso, Ele age por princípios. Entende? Quase sempre, quando você vai olhar na palavra de Deus, essa questão de provisão, ela está ligada com o Senhor proverá. Por exemplo, ela aparece em Gênesis 22, quando Abraão está indo no caminho do Monte Moriá para oferecer Isaque como sacrifício. Em um determinado momento, Isaque, a Bíblia diz que ele interrompe o pai e vira para o pai e diz assim, pai, beleza, eu estou vendo aqui a lenha, o fogo, pai, mas cadê o cordeiro? E aí é onde Abraão vira para ele e diz, meu filho, se preocupa não, Deus proverá para si o cordeiro.
Entende? Então, quase sempre que ele está ligado a isso. Abraão só conheceu Deus como provedor depois de decidir obedecer nesse episódio. Sabe, quando ele chega no início do texto para Abraão e diz, né, Abraão, quero que você faça uma coisinha para mim. Pega o seu filho, eu quero que você mata ele em sacrifício a mim. Irmão, pensa, qual que é o pai que tinha coragem de fazer isso aqui hoje? Até esse nível de obediência. Cadê os pais? Você teria coragem? Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, pega o teu filho, mata ele para mim. Irmãos, olha isso. Só que Abraão, irmãos, a Bíblia diz que ele levantou de madrugada, preparou tudo, pegou os servos, chamou o garoto. Eu costumo dizer que ele não contou nem para Sara, porque se ele tivesse contado quem tinha morrido era ele. Pensa, irmãos, né? Na noite ali, já estava tudo preparado para sair de madrugada. Abraão chega para Sara, ou ela vê o movimento e pergunta, meu bem, o que é isso? Estou vendo esse movimento aí. Não, meu amor, não se preocupa não, eu vou ali, um caminho de 3 dias, vou lá matar o nosso filho para Deus. Pensa, irmão, pensou assim de Abraão poderia ter rolado na mesma hora. Não é verdade? Mas quando ele resolve obedecer a esse nível, irmãos, o que aconteceu lá no monte? Quando o menino está deitado para o sacrifício, ele levanta o cutelo, Deus brada com ele, e ele olha o que estava nos galhos, o cordeiro para o sacrifício. Deus proveu. Entende? E a fé daquele homem, o amor daquele homem foi comprovado mais uma vez por Deus. Né? Então, irmãos, a gente precisa entender isso, quantas coisas na nossa vida estão parados ou paradas, esperando uma atitude nossa. Quantas coisas na sua vida não desenrola porque você não tem atitude prática de palavra. Você não obedece. Você já conhece a palavra de Deus, mas não faz o que Deus manda. E manda mesmo, irmão. Deus não pede, não, Ele manda. Mandamento é manda, é ordem, é lei. E a gente sabe, Deus já mandou, você já sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. E aí a situação na vida não desenrola. Passa ano, vem ano, e está do mesmo jeito, a escassez, a morte, o sofrimento. E são pessoas que têm fé, mas cadê a prática? Cadê a interação? Consegue entender? E muitas vezes nós somos levados a focar no problema, na falta de farinha, na falta de azeite, na dor, na frustração. E Deus está lá, faz um pãozinho pequeno para mim, obedece, pratica a palavra nisso aqui, faz isso que você vai experimentar milagre. Mas a gente não obedece. E está lá focado no problema o tempo todo. Essa mulher, irmãos, ela poderia fazer isso, ela poderia ter feito isso. Mas quando ela recebeu uma direção, seguido de uma promessa, o que ela fez? Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Muitos milagres, irmãos, estão parados, esperando eu e você fazer alguma coisa. Talvez um perdão liberado, um mandamento, um passo no ministério, uma renúncia, um posicionamento, uma entrega. E a gente precisa entender que enquanto não houver obediência, a gente não vai colher provisão, nós não vamos experimentar o sobrenatural, irmão. Sobrenatural é fruto de ato de fé, de entrega, de obediência a Deus. Quantos estão comigo aqui? Fé que pratica exige sacrifício. Hoje nós estamos vendo um evangelho, uma cultura moderna de evangelho, que nos traz uma pregação sem cruz, que nos conta uma mentira, que podemos ter vitória sem processo. Irmãos, história mentirosa essa. Vitória, toda vitória tem que ter processo. E os processos, eles são necessários.
Um evangelho mentiroso que tem levado muita gente a acreditar que pode, irmãos, ter promessa cumprida sem perseverança, sem fidelidade. Mentira. É por isso que tem um monte de gente hoje desviado e até mesmo dentro das igrejas frustrados. Por causa desse evangelho mentiroso, sabe? Que não leva as pessoas a entender que precisa ter uma fé ativa, uma fé que obedece, uma fé que se sujeita a Deus. E aí as pessoas ficam anos e anos dentro de igrejas, dizendo que crê em Deus e crê mesmo, mas não entende essa verdade, acha que Deus vai fazer tudo por ele, e aí não acontece nada, se frustra com Deus, com a igreja, com todo mundo. Consegue ver, entender, perceber alguém do seu lado assim hoje? Sempre a fé bíblica ela vai envolver custo, e custo alto na maioria das vezes. Para Abraão era Isaac. Entende? Jesus sempre, queridos, ensinou uma fé ativa. Se você for olhar para todos os contextos de cura que ele operava, ele sempre vai dizer o quê? Levanta-te. Olha só. Levanta-te. Vai e lava-te. Não é isso? Vai e lava-te. Estenda a mão. Toma a tua cama. Lance a rede. Interação, irmãos. O tempo todo você vai ver Jesus falar sobre isso. Quando você chega em João capítulo 2, o primeiro milagre que ele fez, eu já falei sobre isso, deixa eu citar de novo. Quando o vinho acaba, e alguém chega, Jesus, o vinho acabou. Irmãos, ele não poderia ter, pode ir lá, tem vinho, pode ir lá, acabou não, vai lá. Ele não poderia ter feito isso, mas o que ele fez? Ele deu uma ordem, encha as talhas de água. E só depois que todas as talhas estavam cheias de água, é que ele vira e diz assim, agora pega e leva para o mestre experimentar. Entende? Quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele não poderia ter, e a pedra ter rolado, ele não poderia ter feito isso, se ele tinha poder de trazer Lázaro de volta depois de 4 dias, mas o que ele disse para aquelas pessoas? Tire a pedra. Isso aqui vocês têm que fazer, então faça. E depois da pedra removida, ele chama Lázaro, e Lázaro sai para fora. Entende, irmãos? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Fé prática rompe ciclos de escassez. Qual que é a escassez, o sofrimento que insiste em permanecer na sua vida? Tem um jeito de reverter isso. Se você entrar no nível de fé prática, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Não existe, irmãos, colheita sem que haja semeadura. Não existe crescimento sem que haja fidelidade. Não existe abundância sem que haja generosidade no nosso coração. Essa é a ordem do ensino da palavra de Deus. Amém? Permita-me te dizer algo. Para testemunho para você, né, que a gente não está falando apenas de um discurso vazio, porque muitas vezes a gente olha, queridos, para momentos como esse aqui de Elias com essa viúva, e parece que é um caso isolado, num registro bíblico. Não, todos nós vivemos situações semelhantes a essa, em toda a nossa jornada cristã. O problema é que muitas vezes a gente não percebe isso. Talvez não chega um profeta para você, mas Deus cria uma situação para te levar a entender que você precisa praticar a palavra. E a gente não faz a leitura correta da cena. Entende? Essa mulher fez. Eu me lembro, irmãos, que há alguns anos atrás, eu estou falando de 20 anos, eu vou contar uma coisa boa e depois pelo menos duas, uma ruim, 2 boas, para orar com você. Eu estava em uma lanchonete em Brasília, e de repente, irmãos, o lanche estava gostoso ali, sabe? De repente chega um garotinho com uma caixa de engraxar perto de mim e me pede um lanche. A situação não era muito boa, eu neguei dar um lanche para aquela criança. Eu disse não para ele. Mas na verdade eu tinha. E eu neguei, eu disse não. Irmãos, quando aquela criança saiu, Deus falou comigo, você está vendo como é que você é?
Aí você quer que eu te dê tudo? Você não foi capaz de dar um lanche para uma criança? Ah, irmãos, quando essa voz falou comigo, irmãos, aquilo entrou, me destruiu naquele momento. Eu levantei, fui procurar o menino, cadê o menino? O menino sumiu. Virei para a atendente, espera aí que eu volto. Fui para a rua, procurei o menino sumiu, irmãos, para consertar a bobagem que eu tinha feito. Mas naquele dia eu entendi que se eu não mudasse o meu coração, eu não iria experimentar a intervenção de Deus. Entende? Eu não iria experimentar. E aquilo foi muito forte. E quantas vezes a gente age assim, irmãos? Faz um pãozinho para mim, vou nada. Se eu te der um pãozinho, vai faltar para mim. Quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? Com as pessoas, com Deus. Quantas vezes cristãos recebem o salário e não entregam o dízimo, porque acha que vai faltar? Deixa eu te dizer uma coisa. Entregar o dízimo é bíblico. É mandamento. Abençoar o próximo é mandamento. E aí, muitas vezes, a gente olha só para o nosso pouquinho de farinha, às vezes, fala assim, não vou fazer isso não, porque senão vai faltar. E é tudo que Deus quer, que você pegue um pedacinho do seu pão e dê para o outro. Entende? E faça. E semeie na vida de alguém. Entende, irmãos? Uma fé ativa, né? Uma fé que pratica. Irmãos, como nós temos vivido assim? Quantas vezes nós estamos precisando de ajuda e aparece alguém para que a gente possa ajudar? Quantas vezes nós estamos necessitando de socorro, de repente aparece alguém nos pedindo socorro? Quantas vezes nós estamos precisando de suprimento e aparece alguém pedindo para ser suprido por nós, como Elias pediu para a viúva? E quando a gente não entende isso e diz não, a gente não entra, não pratica uma fé viva que interage com Deus. E com isso, irmãos, a gente trava todo o suprimento, toda a provisão que Deus já tem pronto para derramar na nossa vida. Entende? Quantas vezes a gente decide trabalhar e esquece família, esquece Deus, a palavra, igreja, célula, larga tudo, porque acha que é só trabalhar que vai resolver a vida. E não é. Entende? E não é. Você precisa ter tempo com Deus, tempo com a palavra. E quando você não negocia esses princípios, se você trabalhar 6 horas, Deus vai suprir você nas 6 horas. Deus vai rasgar o céu sobre a sua vida. Mas você não abriu mão do seu pessoal com Ele, nos momentos de adoração, de meditação na palavra, com a sua família. Você não abriu mão do princípio de congregar. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas, não fui na igreja essa semana porque eu estava trabalhando. Presta atenção. Tem contexto que você não tem escolha. Você precisa trabalhar. É uma escala, é alguma coisa que você tem que cumprir naquele dia. Eu estou falando do contexto onde você pode escolher. Consegue entender a diferença? Não, agora o mais importante para mim é isso aqui, não é o meu trabalho. Isso aqui espera. Mas você percebe que a gente sempre escolhe o outro lado? Irmãos, e nós temos vivido milagres quando a gente decide viver uma fé assim. E todas as vezes que nós deixamos de viver uma fé que pratica, deu ruim para nós. Eu me lembro quando o Jorge Augusto era pequeno, quando eu fui demitido daquela empresa que eu não quis mentir para os clientes. Estávamos começando uma igreja em Brasília, irmãos, e um dia a gente tinha um atendimento para fazer. Era 7 e pouco da noite, a gente já estava pronto para ir fazer aquele atendimento. Era um casamento, um BO do tamanho do mundo, a gente sabia que ia ser pedreira. Quando a gente estava pronto para sair, a Alessandra vira para mim e diz assim: meu bem, a fralda do bebê acabou, eu acabei de colocar a última. Pensa, irmãos, e o rapazinho é no 12, irmãos, eu sei. Gastava uma fralda que só Jesus na causa. Perdão, filho, você não, mas é bênção. Irmãos, e naquele momento, quando a Alessandra me falou isso,
Eu, com meu coração queimando naquilo que a gente tinha que fazer, eu virei para ela e disse assim: meu bem, vamos fazer o que nós temos que fazer, Deus vai cuidar do resto. Pegamos Jorge Augusto de pé, carrinho de bebê, fomos fazer a visita, chegamos em casa depois da meia-noite, cansados daquele jeito. Tinha um rapaz que morava com a gente, o rapaz que me ganhou para Jesus. Quando a gente chegou em casa, ele abriu a porta da sala, irmãos. Da porta da sala a gente via a mesa da cozinha. A mesa estava abarrotada de compra de supermercado. E sabe o que tinha por cima? Pacotão de fralda da Mônica. Lá da porta deu para ver o pacote de fralda. Como se Deus estivesse falando: está vendo? Eu honro quem me honra. Só que esse milagre, irmãos, além de suprir toda a nossa despensa, a fralda dele, não parou por aí. Eu não me lembro se 1 ou 2 dias atrás, irmãos, me bateu uma vontade de comer fígado. Quem gosta de fígado aí, irmãos? Me ajuda, por favor, porque esse trem é gostoso demais. Me bateu uma vontade de comer fígado, irmãos. E eu fiquei lá: nossa, mas que vontade, cadê dinheiro? Não tinha como comprar. E naquela compra, irmãos, tinha 2 quilos de fígado. Comi fígado vários dias. Você percebe, irmãos? Quantas vezes tudo o que Deus quer é que a gente envolva com o reino dele. Tira 1 hora, 2 horas para se envolver com o reino dele. Mas a gente acha que ir para uma célula no meio de semana é perder tempo. A gente acha que parar para ler a Bíblia é perder tempo. A gente acha muitas vezes que parar para falar do amor de Deus para alguém é perder tempo. Eu poderia estar trabalhando para ganhar dinheiro e resolver o meu problema. Eu poderia estar correndo atrás disso para mim. Não, se envolva com Ele, com o reino dele, que você vai ver suprimento na sua casa. Entende? Outra experiência boa, recém-casados. Um belo dia, o pagamento sai, eu vou fechar, ver como que ia pagar, se ia dar para pagar tudo. Irmãos, quando eu fiz a conta, não fechou. Se eu entregasse o dízimo, e era certinho o valor, eu não conseguiria pagar o aluguel. E aí, irmãos, por isso é que é bom casar com mulher de Deus, tá? E eu fui recorrer a ela, Fui para ela, contei toda a história: meu bem, olha isso aqui. Se a gente entregar o dízimo, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Ela virou para mim e falou assim: vamos entregar o dízimo. A gente morava numa kitnet do nosso pastor. É melhor dever para o pastor do que para Deus, viu, irmãos? Pensa nisso aí. Cheguei no nosso pastor e disse assim: pastor, está aqui a minha história do mês. Deixa eu te dizer uma coisa: não posso pagar o aluguel para você, porque nós decidimos, nós não vamos negligenciar, desonrar a Deus, nós vamos entregar o dízimo. Ele: não, Jorge, esquenta não. O mês que vem eu acerto com você, pastor. Irmãos, pensa no milagre que eu experimentei no meu trabalho naquele mês. Naquele mês eu fiz 3 salários a mais. Presta atenção nisso. Não foi 3 vezes o valor do aluguel, não. Foi 3 salários a mais. Entende? Eu tenho certeza, irmãos, que esse ato de fé e obediência é que atraiu o mover de Deus. Eu não tenho tempo de contar para você o que aconteceu, mas quando eu peguei o meu onerite no outro mês, quando eu olhei para aquilo, irmãos, eu só sabia chorar de ver a manifestação de Deus na nossa vida. Há poucas semanas atrás, irmãos, eu não sei se você sabe disso, se você não sabe, você vai saber hoje. Nós, como pastores sêniores, a gente não pode trabalhar. É uma direção das alcances. Algumas semanas atrás, eu fui fechar o meu orçamento. Falei assim: Deus, esse mês está complicado o negócio. De manhãzinha, coloquei aquilo em cima da mesa, orei: Senhor, está aqui, o Senhor sabe, mas isso não vai me abater. Eu vou continuar persistente, eu vou fazer, eu quero ser fiel. Irmãos, menos de meia hora depois, isso foi numa segunda-feira, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, fala assim: pastor, ontem no culto, Deus me mandou abençoar você com esse valor, me dá o seu Pix aí. Irmãos, quando o Pix caiu e eu fui conferir, tirando o dízimo do Pix, era exatamente o valor que eu precisava para fechar o orçamento do mês. Entende, irmãos? Por que eu quero testemunhar isso para você? Deus é Jeová Jireh. Se a gente tiver uma fé, irmão,
Deus, sabe, que pratica a palavra, que o honra, que glorifica o nome dele, você pode ter certeza que ele vai vir socorrer você. Ele não vai deixar você na mão. Você crê nisso? Você pode ficar de pé. Eu quero incentivar você hoje a buscar essa fé, uma fé posicionada, que libera provisão. Você sabe, irmão, você conhece, eu me conheço, eu sei onde eu tenho que melhorar. Você sabe como está a sua vida, se você interage com Deus, se você obedece a Deus. Você sabe o que você tem falado para Ele todas as vezes que Ele te pede um pãozinho pequeno. Consegue entender aí o que é o pãozinho pequeno na sua vida? De repente é mais tempo com Ele, com a palavra dEle. É a prática de um mandamento que você já sabe que tem que fazer e não faz. É mais oração, é mais amor, é mais generosidade. É abrir o coração para fazer algo para alguém, semear na vida de alguém. Irmãos, eu não sei quais são os pãezinhos pequenos que Deus está trazendo à sua memória, mas eu sei que tem na nossa vida. E o dia que o nosso coração se abrir e decidir em viver isso, irmãos, pode ter certeza, não vai faltar provisão.